Lá por volta de 1530, Portugal tinha um problemão nas mãos. Como é que se coloniza um território do tamanho do Brasil sem ir à falência? A resposta foi uma das ideias mais ousadas e arriscadas da nossa história colonial: o sistema de capitanias hereditárias. Para a gente entender essa história, vamos seguir alguns passos. Primeiro, qual era o tamanho do desafio de Portugal? Depois, a solução radical que eles criaram. A gente vai ver os detalhes do acordo, por que quase tudo deu errado, quais foram as duas exceções que deram certo e, o mais importante, como os efeitos desse sistema de séculos atrás ainda aparecem por aqui. Beleza, vamos voltar no tempo. Início do século XVI. Portugal tinha acabado de chegar ao Brasil. Mas a verdade é que a terra era gigante, desconhecida e, para ser sincero, meio decepcionante para eles no começo. E essa era a pergunta que tirava o sono do rei Dom João III. Pensa bem, Portugal era um país pequeno com ambições enormes. O dinheiro não era infinito, e ocupar o Brasil de verdade parecia uma tarefa simplesmente impossível com os recursos da coroa. E olha, não é à toa que durante 30 anos o Brasil ficou meio que esquecido. Por quê? Porque a grana de verdade, a atenção toda estava voltada para o outro lado do mundo, para o comércio de especiarias com a Índia. O Brasil era, no máximo, uma fonte de pau-brasil e uma parada estratégica. Tá, mas o que mudou para essa pressa toda aparecer? Duas coisas. Primeiro, o comércio lá na Ásia começou a dar uma enfraquecida. E, talvez o mais urgente, navios franceses começaram a aparecer direto na nossa costa, negociando com os indígenas e agindo como se a terra não tivesse dono. Aí a coroa percebeu, ou ocupa de vez, ou vai perder. Com pouco dinheiro e muita pressa, Portugal teve uma ideia que foi, ao mesmo tempo, genial e arriscadíssima. Foi quase como uma parceria público-privada daquela época. A lógica por trás era simples. Já que o Estado não tem como bancar essa empreitada, por que não terceirizar o serviço? A coroa basicamente disse para a iniciativa privada: olha, a terra é nossa, mas se vocês toparem desenvolver com o próprio dinheiro, podem ficar com uma boa parte do lucro. E como isso foi feito na prática? Simples. Pegaram um mapa do litoral brasileiro e fatiaram em 15 enormes faixas de terra. 15 lotes gigantescos que seriam a base de todo esse plano. E assim nasceram as capitanias hereditárias. O nome já entrega o jogo, né? Hereditárias porque o direito sobre aquela terra, embora ela ainda fosse de Portugal, podia ser passado de pai para filho. Isso, em teoria, garantiu um investimento de longo prazo da família. Agora, o mais interessante é o acordo que foi oferecido para esses caras, os donatários. Era uma aposta de altíssimo risco, mas com uma recompensa potencialmente gigantesca. Os donatários viravam praticamente os reis daquele pedaço de terra. Podiam criar vilas, aplicar a justiça, escravizar os nativos e explorar tudo que encontrassem. A contrapartida, tinham que bancar tudo do próprio bolso. Trazer gente, construir fortes, plantar e, claro, no final, pagar 10% de tudo para a coroa. Era um negócio onde o rei não arriscava um tostão e o donatário arriscava tudo o que tinha. Uma das ferramentas mais importantes que os donatários tinham era dar pedaços menores de terra, as chamadas sesmarias. Era o jeito de atrair outros colonos. Basicamente, eles davam um latifúndio para quem se comprometesse a fazer a terra produzir. Isso foi essencial para começar a ocupação. Mas, como a gente vai ver, acabou criando um problema que o Brasil carrega até hoje. Bom, no papel, o plano parecia perfeito. Mas a realidade foi brutal. O sistema, na sua maior parte, foi um fracasso retumbante. E agora, vamos entender por quê. Os números são cruéis e mostram o tamanho do tombo. De todas as capitanias criadas, só 2 conseguiram ter algum sucesso de verdade. Todo o resto ou faliu ou nem chegou a começar. Os motivos são vários. Muitos donatários simplesmente não tinham grana para tocar um projeto desse tamanho. O isolamento, a distância de Portugal e até das outras capitanias era um pesadelo. E um fator importantíssimo, a resistência dos povos indígenas, que lutaram com tudo o que tinham para defender suas terras. Para piorar, muitos donatários não tinham a menor experiência, e alguns nem se deram ao trabalho de vir para o Brasil. Certo, então se a maioria afundou, o que aconteceu de diferente com as 2 que conseguiram prosperar? O que é que elas fizeram que as outras não conseguiram? As 2 que deram certo foram Pernambuco e São Vicente.
Mas o motor do sucesso de cada uma foi bem diferente. Em Pernambuco, o donatário Duarte Coelho apostou todas as fichas na cana-de-açúcar e criou uma indústria de exportação que deu muito dinheiro. Já em São Vicente, com o Martim Afonso de Souza, o sucesso vem em grande parte do tráfico e da escravização de indígenas. E aqui tem um detalhe fascinante sobre São Vicente. O donatário, Martim Afonso, foi logo mandado para uma missão na Índia e ficou pouco tempo por aqui. Quem ficou e tocou o negócio, administrando uma das poucas capitanias que deram certo, foi a esposa dele, Ana Pimentel, uma figura histórica gigante e que muita gente nem conhece. O sistema de capitanias como política oficial foi abandonado bem rápido, mas o impacto que ele causou, esse foi profundo. As consequências dele a gente sente até hoje. Ao ver que a maioria das capitanias estava naufragando, a coroa portuguesa mudou o plano. Em 1549, a decisão foi centralizar o poder. Eles criaram o governo geral, compraram a capitania da Baía de Todos os Santos e fundaram ali a primeira capital do Brasil, Salvador, para governar a colônia de um jeito mais direto. Então, oficialmente, o sistema acabou, mas as estruturas que ele criou não sumiram do mapa. Pelo contrário, elas foram a base, o alicerce de muita coisa que o Brasil viria a se tornar. E aqui está o grande legado. Aquele sistema de sesmarias de dar terras gigantescas para poucas pessoas é a raiz da concentração de terras que marca o Brasil. As vilas que nasceram ali cresceram e viraram estados. E a figura do donatário, aquele cara com poder absoluto numa região, é o ancestral direto do coronel, o grande fazendeiro que mandou e desmandou na política local por séculos. E isso nos leva a uma reflexão final. O sistema das capitanias pode ter sido um fracasso rápido, mas quando a gente olha para a estrutura de poder, para a distribuição de terras e até para certas dinâmicas políticas do país, fica a pergunta: quanto do Brasil de hoje, na verdade, ainda vive à sombra daquele primeiro grande e fracassado experimento colonial?